Boa tarde, amados irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre duas passagens bíblicas, as quais eu tenho ouvido, mas ainda não ouvi detalhadamente como deveria ser. Já ouvi pessoas pregarem diferente, como se a Bíblia de antigamente fosse diferente da de hoje, como se as pessoas de antes fossem diferentes das pessoas de hoje, os palavreados, etc. Uma dessas passagens se encontra no livro de Marcos, capítulo 3, a partir do verso 31. Que nos diz o seguinte: a família de Jesus. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava assentada ao redor dele. E disseram: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. E ele lhes respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? Ora, quem é minha mãe e meus irmãos? Jesus falou isso para sua mãe e para seus irmãos, com as pessoas que estavam lhe dando o recado. E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Ora, naquele momento que Jesus falou, não é porque as pessoas daquela época eram diferentes, ou porque a Bíblia era diferente, ou porque Jesus era rebelde, não. Jesus, naquele momento, ele falou como Deus, porque nós sabemos que Jesus veio ao mundo 100% homem, 100% Deus. Sabemos que o Pai, Jesus, ele criou, ele gerou o seu próprio filho, usando o ventre de Maria, através do Espírito Santo. Ele gerou o seu próprio filho para vir ao mundo, para nos salvar, para nos ensinar a viver melhor, para nos salvar. Quando Jesus disse isso, ele não disse porque ele era um filho rebelde. Não. Ele disse como Deus, 100% Deus. Ele disse: quem é a minha mãe e os meus irmãos? Ele estava em meio a uma grande multidão e ele disse isso: quem é a minha mãe e os meus irmãos? Não foi rebeldia não, irmãos. Jesus falou como Deus, e a sua mãe biológica, ou seja, a sua mãe, onde ele, no útero, onde ele foi gerado, porque foi por obra e graça do Espírito Santo, nós sabemos disso, ela não ficava chateada com as coisas que Jesus falava, porque tudo já foi preparado por Deus, e ela entendia perfeitamente o trabalhar de Deus. Os seus irmãos poderiam até não entenderem, porque às vezes eles falavam coisas absurdas com Jesus, porque até eles tinham inveja de Jesus. Há uma passagem que diz que Jesus ia para uma festa e eles mandaram Jesus ir. Tu não vais?
Se tu fazes tantos sinais, tu tens que mostrar para que todos vejam. Mas Jesus mandou eles irem na frente. Eles, às vezes, eles falavam algo desagradável. Dava a impressão de que eles perseguiam Jesus, até eles perseguiam Jesus. Os irmãos biológicos de Jesus. A outra passagem se encontra em João, capítulo 2, que fala sobre as bodas em Caná, a água feita o vinho, que diz o seguinte: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E, faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhes Jesus: enchei d'água essas talhas. E encheram-nas até cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o vinho bom. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Ora, esse último versículo aí nos chama também a atenção. Certa vez eu estava lendo esta palavra e me chamou a atenção. Por que Jesus usou as talhas das purificações dos judeus e não os tonéis que se costumavam colocar o vinho? E naquele momento, o Espírito Santo me deu assim o entendimento, porque aquelas talhas eram chamadas talhas para a purificação dos judeus. O Espírito Santo me tocou, mas mesmo assim eu perguntei a um teólogo a respeito, e ele me explicou, e a explicação veio de encontro ao que o Espírito Santo havia me tocado. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte: sobre o momento que o vinho acabou, que a sua mãe virou para ele e disse: acabou o vinho. Acabou o vinho. E Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então, mais uma vez ali, Jesus não falou como homem, como filho de Maria. Jesus falou como Deus, e Maria entendeu. Porque, como já foi dito, tudo foi planejado pelo Pai. Que Maria haveria de entender tudo sobre Jesus. E ali ele pediu que enchesse aquelas talhas de água. Ele usou as talhas e não os vasilhames que eram de costume colocar o vinho, guardar o vinho. Usou as talhas da purificação dos judeus. Essas talhas, elas eram usadas para colocar água, porque os judeus, como o irmão teólogo me explicou, os judeus, eles eram pessoas bem higiênicas, e onde eles chegavam, eles lavavam as mãos, lavavam os pés,
Ele disse que há pregadores que até falam que aquela água ficava escura de tanto eles colocarem os pés e as mãos ali dentro, mas eles não faziam assim. Eles usavam uma caneca e tiravam a água para lavarem suas mãos e seus pés, para purificar o seu corpo. Mas ali também creio eu que tinha alguma intenção espiritual. E Jesus usou aquelas talhas para provar que somente Ele é capaz de nos purificar. Somente Ele é capaz de nos salvar, de nos livrar de todo o peso do pecado, de todo o pecado, porque para isso Ele veio ao mundo. Porque Deus, desde o princípio, Ele usou vários servos para falar conosco, para nos ensinar o caminho para vivermos bem, para vivermos felizes aqui na terra e ainda alcançarmos a vida eterna. Mas essas pessoas eram sempre desafiadas pelos fariseus, pelas pessoas que não entendiam a vontade de Deus, achavam que serviam a Deus, mas eles serviam a Deus à sua maneira, como eles queriam. E não é bem assim que nós servimos a Deus. Nós servimos a Deus obedecendo a sua palavra. E no princípio eles usavam os profetas para proferirem estas palavras que estão aqui neste livro. Mas eles eram chicoteados, eles eram presos, eles eram perseguidos, levados até a morte. E aí Deus resolveu enviar o seu próprio Filho. Digo eu que Deus, creio que Deus pensou assim, eles não estão obedecendo os meus profetas. Eu mesma gerarei em mim um filho e enviarei ao mundo em verbo de carne. Para isso, ele tinha que usar o ventre de uma mulher. E a mulher escolhida foi Maria, uma mulher virtuosa, que recebeu o Filho de Deus em seu ventre, que veio nos ensinar tudo. E ela entendia tudo. Em momento algum, Jesus foi um filho rebelde. Não. Nessas duas passagens, e creio eu que na Bíblia deve haver outras, Jesus agiu diante de Maria e de uma multidão e de seus irmãos como Deus e não como homem, apesar dele ter vindo ao mundo 100% homem e 100% Deus. Aproveitando o ensejo, eu aprendi também que muitas pessoas acham que o primeiro milagre de Jesus foi em Caná da Galileia, mas não foi. O primeiro milagre de Jesus não foi em Caná da Galileia. Este aqui das bodas em Caná, da água feito vinho, foi o primeiro milagre dele em Caná, mas ele já havia feito outros milagres em outros lugares. E que todos venham a entender que Jesus nunca foi um filho rebelde. Amém e amém. Paz seja convosco.